agora a gente vai discutir as atividades do dia 18/11 e 19/11, com conteúdo de funções. E para isso a gente tem que entender o que é uma função. Uma função é toda relação matemática que tem duas grandezas, onde um elemento de uma grandeza corresponde a um único elemento de outra grandeza, ok? Para isso a gente vai entender por meio do resumo aí que eu coloquei um exemplo. Vamos levar em consideração o preço da gasolina. O preço da gasolina está cerca de R$ 4,50, certo? E a gente vai observar o seguinte: se a gente abastece o carro ou a moto com 1 litro de gasolina, quanto é que a gente vai pagar? R$ 4,50. 2 litros vai pagar quanto? R$ 9,00. 3 litros, R$ 13,50. 4 litros, R$ 18,00. 5 litros, R$ 22,50. Observe o que eu falei anteriormente. Um elemento corresponde a apenas um outro elemento aqui. Um exemplo. Se a gente chega no posto de gasolina, vamos ver, Joãozinho chega no posto de gasolina, abastece a moto dele com 2 litros e paga R$ 9,00. Se vier Severino e abastecer com 2 litros, ele vai poder pagar R$ 13,50? Não, né? Porque o valor é igual e função é isso. Sempre um único elemento de uma certa grandeza, nesse caso aqui é quantidade em litros, corresponde a um único elemento de outra grandeza. Se fosse 1,5 litro, teria um resultado. Quem compra 1,5 litro paga mais de que R$ 4,50 e menos de que R$ 9,00. Então vocês vão se atentar a isso. Função é isso. E para adiantar um pouco o conteúdo, a gente vai falar de funções polinomial do primeiro grau. Ela é desse tipo aqui: f de x igual a x mais b, onde meu a é o coeficiente angular, certo? O meu b é o meu coeficiente linear. O meu x é minha variável independente. Ficou um pouco feio ali. Independente. E meu f de x, a gente pode chamar f de x de y também, certo? É a mesma coisa. A gente pode dizer que é a variável dependente, certo? Porque ela depende do valor de x. Então, ela depende do valor de x. Já o x a gente pode substituir por qualquer valor. É meu dominante que a gente fala. Vamos lá, meu domínio. Na primeira questão tem dizendo o seguinte: em uma certa loja, uma camiseta custa R$ 40,00 a unidade, não importando a quantidade que se compra. Voltando um pouco o seguinte: se a gente fosse encontrar uma lei de formação que representasse essa situação do preço da gasolina, como é que ficaria? Eu coloquei aqui: o valor em litro vai depender de quem? Da quantidade em litro que eu vou comprar. E quanto é que vale cada litro de gasolina? R$ 4,50. Se eu comprar 1 litro, vou fazer 4,50 vezes 1. Eu vou ter 4,50. Se aqui for 2 litros, vamos ver. Não, vamos comparar aqui. Eu quero comprar 10 litros de gasolina. Vamos lá. Aí eu quero comprar 10 litros de gasolina. Eu vou fazer o quê? 4,50, que é o preço de cada litro, vezes 10. Que vai dar o quê? R$ 45,00, né? R$ 45,00. Então, numa função, a gente pode representar ela por meio de uma fórmula para a gente poder encontrar o valor nesse caso de y, né? Que é meu f de x, que é minha variável dependente. Vamos voltar novamente para a primeira questão. Em uma certa loja, uma camiseta custa R$ 40,00 a unidade, não importando a quantidade que se compra. Na compra de 2 dessas camisetas, qual será o preço pago? Vocês fazem aí. E na compra de 10, fazem a continha aí também. Para cada quantidade comprada, o preço é sempre o mesmo? Vocês observem e respondam. Na letra C, a relação entre a quantidade comprada de camisetas e o preço a ser pago é uma função? Se sim,
coloque um porquê. Determine o preço pago Y para uma função do número de camisetas compradas X. O que é que vocês vão fazer aqui? Pegar uma equação, certo? Uma expressão algébrica que corresponde ao preço da camiseta. Se eu quiser comprar 200 camisetas, como é que eu posso calcular? Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu usei V e L, mas vocês podem usar aí Y e X como está na questão. Na segunda questão, o taxista cobra uma taxa fixa em cada corrida, mais uma taxa variável por cada quilômetro rodado. Considerando que essa taxa fixa custa R$ 5,00 e a taxa por quilômetro rodado custe R$ 2,50, determine quanto pagará uma pessoa que irá percorrer 10 quilômetros com esse taxista. Vocês observem aí que ao entrar no táxi, eles já vão estar pagando quanto? R$ 5,00. E depois, por cada quilômetro rodado, ele vai pagar R$ 2,50. Aí vocês vão multiplicar o quê? 10 vezes R$ 2,50 vai dar um resultado e depois vocês vão fazer mais 5, que é a taxa fixa. Na letra B, Francisco fez uma corrida com esse taxista e pagou R$ 55,00. Quantos quilômetros rodados foi a corrida dele? O que é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês tirem o valor da taxa fixa e depois veja aí por cada quilômetro rodado quanto foi que ele rodou aí. Determina a lei de formação dessa situação na forma f de x igual a x mais b. Vocês vão tentar descobrir uma forma que corresponde a essa função. Vou responder para vocês isso daí. Fica até mais fácil para vocês responderem a letra A e B. Vamos lá tentar encontrar uma função que corresponde a essa situação. Primeiro está dizendo o quê? Que tem uma taxa variável. A taxa variável fica junto do x, certo? Então vamos lá, f de x vai ser igual a 2,50, que é a taxa variável, x, mais a taxa fixa, que vai ser meu d. A taxa fixa é o coeficiente linear. A taxa variável é o coeficiente angular. Ou seja, a taxa fixa vai ser de quanto? R$ 5,00. Está aí a lei de formação dessa função. 2,50x mais 5. E com isso vocês conseguem responder A e B facilmente. Na terceira questão, considerando a função f, cuja lei é f de x igual a 4x mais 9, determine f de 2 igual a quanto? Eu vou responder isso para vocês entenderem. Isso aqui vocês vão substituir no valor de x e encontrar o certo valor. Vou responder a letra D. A letra D tem dizendo f de menos 0,3. Como é que a gente vai fazer? A gente sabe que a lei que foi dada aqui é como? F de x igual a 4x mais 9. No lugar de x, ó, eu vou colocar quanto? Menos 0,3. E vou somar com 9. Que vai dar como? 4 vezes menos 0,3 vai ficar negativo, né? Fazendo jogo de sinais. No caso aqui vai ficar menos 1,2 mais 9. 9 menos 1,2 vai dar 6,8. Que é o resultado daí. Vocês façam isso com as letras A, B, C e E. Na quarta questão, determine... É isso mesmo, né? Determine as leis que representam as funções polinomiais do primeiro grau. Vocês vão determinar as leis aí. Tem que ser só do primeiro grau. Aí vocês vão descartar quais dessas equações são funções do primeiro grau. Vocês vão marcando um X aí ou riscando. Tem umas aí que são do segundo grau. Observe direitinho para poder determinar quais mesmo são as do primeiro grau. Vamos para a atividade do dia 19/11, que a gente vai continuar com o conteúdo de funções. Na primeira questão está dizendo assim: considere o retângulo abaixo e determine o perímetro em função de x. Como é que a gente vai calcular o perímetro em função de x? Vai ser perímetro de x, o perímetro é a soma de tudo. Vocês vão somar
35 mais x mais 35 mais x, que são os valores. Vão dar o resultado da letra A. Aqui eu não vou somar, que vocês que vão somar isso aí. O perímetro para 12,5. Aí no lugar de x vocês colocam 12,5. O valor de x para que se tenha f de x igual a 90. Ou seja, vocês vão pegar esse valor que deu aqui e vão igualar a 90 e vai encontrar qual foi o valor de x para que seja igual a 90. Vamos ver agora a segunda questão. Dados A e B, escreva a lei de cada função do primeiro grau. Vocês vão escrever a lei de cada função do primeiro grau. Como é que é essa lei de cada função do primeiro grau? A gente sabe que uma função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Essa é a lei de formação. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar o exemplo letra C. A letra C está dizendo que A é igual a raiz de 2 e B é igual a menos 1 sobre 2. Jogando naquela lei, como é que fica? F de x igual a raiz de 2, que é o valor de A, x, mais o valor de B. Só que nesse caso é negativo, a gente coloca negativo. Menos 1 sobre 2. Encerra aí, eu só quero que vocês façam isso. Vamos ver a terceira questão agora. Dada a função definida pela lei f de x igual a 5x menos 4, com o x real, determina o valor de x para que se tenha f de x igual a 6. O que é que vocês vão fazer aqui? Eu vou montar. Na letra A, a gente sabe que tem uma função dizendo o seguinte: 5x menos 4. Aí quer que encontre o valor de x para que f de x seja igual a 6. O que é que vai ser? F de x tem que ser igual a 6. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vai resolver essa equação aqui. 5x menos 4 igual a 6. Resolva essa equação do primeiro grau que vocês vão encontrar o valor de x. Da mesma forma é a letra B. Vocês vão pegar 5x menos 4 igual a 0 e encontrar a solução. Na quarta questão, considerando o quadrado com medida de lado igual a x centímetros, determina o perímetro do quadrado em função de x. É a mesma coisa daquela primeira questão. O perímetro para que x seja igual a 10. Vou nem discutir. A quinta questão, a lei que fornece a temperatura T em graus Celsius de ebulição da água de acordo com a altitude H em metros é T igual a 100 menos 0,001 hora. H, né? Qual é a temperatura de ebulição da água a 2.400 metros de altitude? Vocês substituem aí, no lugar de H, coloque 2.400 e resolvam. Qual a temperatura de ebulição da água ao nível do mar? O que é que vocês vão fazer? Pegar 100 menos 0,001 H igual a 0 e tentar resolver essa equação. É isso? É. Aí vocês vão ver aí a temperatura. Não, no caso aí é só substituir por 0. H vai ser igual a 0, que é a nível do mar. Para que seja a temperatura de ebulição. Aí vocês vão encontrar o valor de T, que é a temperatura. Sexta questão. Uma caixa d'água de 1.000 litros de capacidade é alimentada por um registro que totalmente aberto despeja 25 litros de água a cada 3 minutos. Considerando que a caixa d'água esteja vazia, em quanto tempo ela ficará cheia depois que o registro for aberto? Vocês façam aí. Se o registro permanecer aberto por 15 minutos, quantos litros de água ela terá despejado na caixa durante esse tempo? Qual é a lei da função que representa o volume de água em função do tempo do registro totalmente aberto? Aí essa função é do primeiro grau, aí vocês discutem aí, certo? Não vou dar mais resposta. Vocês voltam o vídeo para poder entender, ou vejam no livro ou na internet esse conteúdo que não é fácil, mas também não é difícil.